Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para nós continuarmos, vendo alguns componentes do Bootstrap para que vocês possam incluir lá no site que estamos aí projetando, certo? Bom, nós vamos agora falar da parte de formulários, tá bom? Então, relembrando aqui, nós temos formulários básicos do HTML, que eu peguei um exemplo que nós aprendemos lá nas nossas aulas de HTML, inclusive sem formatação CSS, nada, né? Então, um formulário em HTML, dei um zoom aqui, básico aqui, né? Olha os botões no estilo básico aqui, nativo, né? Do HTML, os campos também. Depois nós aprendemos um pouquinho à frente a mudar um pouco a carinha desses formulários usando o CSS, né? Vocês fizeram algumas mudanças, deixa eu ver, acho que até tem um exemplo para vocês aqui de formulário onde nós aplicamos CSS para deixar com uma aparência um pouquinho melhor, né? Claro que tem N possibilidades, né? Mas fizemos aqui algumas formatações de CSS para brincar um pouco e melhorar a aparência do form, né? Bom, nós temos a possibilidade de trabalhar com o Bootstrap também para deixar os nossos formulários com uma carinha mais profissional, né? Então, eu peguei aqui, olha, a própria página que eu estou trabalhando com vocês aí em algumas aulas, e eu coloquei aqui alguns estilos de formulário. Não, formulário básico. Então, eu coloquei aqui nome, senha, perfil, coloquei aqui um combo, né, um select daquele que está assim, aberto, né, não é esse fechadinho, aquele que a gente deixa aberto com algumas opções, o rádio, o checkbox, vocês já estão acostumados aqui. Mas vocês podem perceber que os campos, eles têm uma carinha bem mais bonita, mais profissional, né? Ele é mais clarinho, a borda, ele tem os cantinhos arredondados, já tem um placeholder também mais clarinho ali. E o que acontece também? Quando a gente clica, ele ilumina aí em volta, né, o campo, tudo isso de forma bem automática, usando as classes de formulário do Bootstrap, tá? Bom, outra coisa interessante, aqui, olha, se eu reduzir a minha tela, né, ele também já ajusta, olha aqui, o tamanho dos campos do form, tá vendo? Claro que a minha página está dentro do container, o meu container também aqui está dentro de, esse formulário ele está dentro de um card, são todos elementos que ajudam aí nessa questão, mas o formulário também, no Bootstrap, os campos, ele já tem esse ajuste automático, tá? Bom, eu tirei isso aqui lá da documentação do Bootstrap. Então, a gente vai clicar lá, né, no site do Bootstrap, vocês já sabem como entra. Componentes aqui, documentação, componentes, e nós temos aqui o link Forms. Nesse link Forms, olha, o primeiro formulário que tem aqui já é esse básico que eu mostrei para vocês aqui. Né? Só acrescentei alguns campos a mais. Tá? Então, a gente pode, inclusive, colocar as legendas aqui, né? E como é que ele funciona? Eu vou abrir aqui o meu para vocês darem uma olhadinha. Eu copiei de lá, tá? Então, é a mesma coisa. Acho que fica um pouquinho mais fácil aqui para a gente visualizar. Deixa eu encontrar ele aqui. Aqui, ó, formulário básico. Então, olha, o form aqui, fechando lá embaixo, como vocês já estão acostumados, tá? E aí, o Bootstrap ele trabalha da seguinte forma. Para cada campo, nós colocamos uma div que vai englobar o label e o campo, tá? Então, é uma div, no meu exemplo aqui, está englobando o nome e o input aqui do nome, tá? Então, olha, essa div usa uma classe que é a classe form group do próprio Bootstrap, tá? Então, eu estou agrupando o label e o campo correspondente. Então, aqui o label de HTML é normal, o campo, aqui o input normal,
Só que no campo eu vou usar uma classe do Bootstrap que é a Form Control, tá? Então, com a classe Form Control, a utilização aqui do campo e aquele controle de stick push aí já vai ser feito. Então, vocês vão ver que eu fiz isso para o nome, eu fiz isso para a senha, tá? Fiz isso para o select, ó, tá aqui. Fiz isso aqui, ó, no select, que é aqui, ó, o perfil. Fiz isso para cidade, ó, que foi esse campo aqui, tá? E a diferença só foi pro checkbox, né, que é esse aqui, forma de tratamento, o rádio button e o checkbox, tá? Então, pro rádio button e pro checkbox, a gente vai usar aqui, ó, na div form check e no campo e no label, a gente também usa duas classes. Lembrando que o label, né, ó, que vai aqui na frente, senhor, senhora, ó, eu usei form check label e form check input na bolinha, certo? Aqui a mesma coisa, tá? São as duas opções. E a mesma coisa aqui, quando eu usei aqui o checkbox propriamente dito. Então, ele vai deixar com a corzinha azuladinha ali, diferente do padrão HTML. Então, esse é o nosso form básico, tá? Eu tirei isso, como para vocês, aqui, olha, da documentação. Inclusive, a explicação das classes, né, form control e tudo mais, essas explicações estão aqui, tá? Bom, aqui, né, olha, tem os campos aqui do jeitinho que eu copiei e joguei no meu formulário. Mesma coisa, tá? Bom, depois temos aqui um exemplo que eles usaram aqui, olha, que eu não coloquei no meu, que é daquele input type file, né, para abrir a seleção de arquivos, que tem a classe form control file. Eu não usei, tá? Mas vocês estão vendo que tem tudo aqui bonitinho. Tamanho dos campos, olha, eu não mexi no tamanho dos campos, eu trabalhei com o campo no tamanho padrão, né? Mas, olha só, o Bootstrap dá a opção, se você quer fazer o campo, tá vendo? Maior, um pouco mais largo, você acrescenta aqui, ó, no input, além da classe form control, tem form control LG, de large, é o campo grande. Esse é o default, você não precisa informar nenhuma outra classe, tá vendo? Ó, só form control. E quando você quer o campo menorzinho, mais estreito, então, além do form control SM, de small. Então, ele faz o campo mais estreitinho, tá? A mesma coisa aqui, ó, select, mais largo, default, small. Então, tem aqui as mesmas opções, tá? O que mais? O read only, quando a gente usar o read only do HTML, ele vai deixar com essa aparência, tá? Ele vai colocando aqui algumas outras classes que a gente pode usar para deixar mais interessante o formulário, tá? Range, tá? Ó, então, a gente tem a form control range, né? Que ele deixa azulzinho com essa carinha, né? O range do HTML não tem uma aparência muito bonitinha, essa daqui é mais interessante. Aqui a gente já falou sobre os checks e os rádio buttons, tá? E aí nós temos algumas outras opções. Por exemplo, aqui está falando de formulário inline, né? O que é o formulário inline? Se eu quiser fazer isso aqui, ó, colocar os campos um na frente do outro, né? E o botão também. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, na minha barra aqui está o inline. Ficou o campo e o botão ao lado, né? Então, no form inline, nós temos aqui embaixo aqui o meu exemplo, olha. Então, o que eu fiz? Ó, form, barra form, só que no próprio form, eu coloquei aqui, ó, class form inline. Quando eu coloco isso, nos campos, nas outras divs aqui, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês lá no primeiro formulário, eu usei aqui, ó, a classe form group. Aqui eu usei nos campos a classe form control, isso não muda, tá?
Só que a partir do momento que eu coloquei form inline, ele vai colocar essas divs com os campos sempre uma frente da outra, né? Fazendo com que fique dessa forma aqui, que é chamado inline, tá? E uma coisa que, é claro, aqui na documentação a gente tem também é usar o grid system para o nosso formulário. Por quê? Olha esse exemplo aqui, né? Igual que eu coloquei exatamente esse exemplo lá no meu código. O que vai acontecer quando eu uso o grid system? O formulário com essa aparência aqui vai ficar adequado em telas grandes, médias, né? Mas se eu diminuir isso, o que vai acontecer, né? Vamos colocar aqui, vamos ver se eu consigo chegar aqui, ó, num tamanho pequeno correspondente aí ao celular, ele vai ter que colocar os campos um embaixo do outro, né? Porque senão vai dar rolagem na horizontal, que nós já conversamos que não é legal, né? Nos sites profissionais fica com rolagem horizontal. Então, aquele formulário muda a sua aparência aí, tá? Então, ele vai ter que trabalhar com o grid system. Então, eu coloquei também aqui no exemplo, é o mesmo código que nós temos lá no site, tá aqui, ó, form com grid system. Então, ó, form, encerrando aqui. E aí, nós temos lá, né, ó, a div correspondente ao campo tá aqui, tá vendo, ó? Então, eu coloquei lá, ó, form group na div, form control no campo. Aí aqui, isso aqui é o meu campo e-mail. Então, é esse campo aqui, ó, formulário com grid system. É esse campo. Ao lado do e-mail, eu queria password, né, ó. Então, está aqui, ó, password. Só que além da classe form group, o que eu tive que fazer? Englobando essas duas divs, a div do e-mail e do password, eu tenho uma div que é a minha row. Lembra que no grid system eu crio a row, que é a minha linha? Só que eu uso form row, não só row, tá? Então ele vai entender que é uma linha aqui no meu grid system, como se fosse uma tabela. Essas duas divs, como nós já vimos no grid system, são as colunas dentro dessa row. Então eu tenho que usar a classe col aqui, né? Então ele cria essa coluna e essa coluna. E aí eu vou falar quantas colunas do meu grid system. Nós sabemos que o grid system tem 12 colunas. E quantas dessas 12 colunas eu quero que o e-mail ocupe, quantas das 12 colunas eu quero que o password ocupe. Eu queria meio a meio, então eu deixei 6 e 6. Eu coloquei a partir de telas médias, né? E aí eu posso colocar aqui, que em small, né, ó, aqui, com small 12. E aí ele vai entender que quando for com as telas pequenas, ele tem que colocar um embaixo do outro. Mas como eu não defini nada, ele já detecta aqui. Para telas menores que média, vai usar 12 colunas. De média acima, 6 colunas ele vai usar para cada um desses campos, né? E aí, basicamente, foi o mesmo raciocínio. No endereço, por exemplo, aqui, olha, eu segui o que tinha sido feito no exemplo. Eu deixei o endereço, ó, nem criei uma... vamos voltar aqui, ó. Address 2, tá vendo? Ó, os dois, ó. Eu nem criei a form row, porque eu quero que ele ocupe a linha toda. Mas eu poderia ter colocado uma div usando form row e aqui ter colocado para ocupar col MD12, por exemplo, mas não precisou, tá? Aí aqui, nesses últimos campos aqui, né, olha, cidade, estado e o zip code CEP, eu usei tamanhos diferentes aqui. Né? Então, eu coloquei ó, uma div class form row, para ele criar a linha, e aí tem a div para cada campo com as classes que eu já mostrei. Então, ó, na primeira aqui, form group, usei 6 colunas do grid system para cidade. Então, tá aqui, 6 colunas do grid system para cidade. Aí eu criei a outra div form group aqui para esse select do estado. No select do estado, eu pedi para usar 4 colunas do grid system. Então, tá um pouquinho menor aqui. E para o zip code aqui, 2 colunas. Então, ele reduziu ainda um pouquinho mais, tá? Então, como eu não informei nada abaixo de MD, que é o small, ele entende que tem que ocupar, os campos vão ocupar as 12 colunas. E aí, por fim,
o botão, né? Então, o botão também, eu não precisei criar role, poderia criar para esse check-me e pro role, pro botão, poderia ter criado role, mas não é necessário, né? Se eu não criar, ele posiciona aí, porque não tenho nada ao lado, então eu não precisei usar. Mas se quiser, também não vai causar nenhum dano você criar role e com uma coluna ocupando as 12 do grid system, tá? Não teria problema nenhum. E isso aqui é do check, né? Então eu usei a div aqui mais para colocar o form group, para usar o padrão aqui do Bootstrap, o form check e a class aqui form check input, form check label, que a gente já tinha visto que a gente usa aqui nos campos do tipo de seleção, né? De selecionar, tipo checkbox e radio button. E ao final o botãozinho. No botão, eu estou usando aqui o tipo submit, poderia ser button, tanto faz. E aí, só lembrar um conceito que a gente já viu, que a gente usa a class BTN, que faz o botão mais estilizadinho do Bootstrap, arredondado, não é aquele botãozinho cinzinha, básico do HTML. Ele já é arredondado, um pouco mais espaçado. E aí, para definir a cor do botão, nós já tínhamos visto também na documentação do Bootstrap. O BTN Primary é o azulzinho primário aqui, né? E aí eu já vou mostrar para vocês na sequência rapidão aqui para lembrar essa parte dos botões. Mas o interessante aqui do Grid System é isso, né? Conforme o tamanho aí das telas, ele vai ajustar para a gente o form, né? Então isso é bem importante. A parte dos botões, olha aqui, documentação, componentes. Tem aqui, a gente já tinha visto, deixa eu procurar aqui a parte dos botões, ó, buttons. Tá? Então, as cores estão aqui. Então, BTN sempre, né? Pode ser tanto submit quanto button aqui, ou reset. Então, a class BTN, desculpa, vai criar o botão já com as bordinhas e tudo mais. E a cor, a gente vai definir com essas classes aqui. Então, secondary, kill surface, danger, warning, info, light, dark. E aqui é quando eu não quero que o botão apareça como um botão como um link. Então, é só acrescentar essas classes. E para o botão, relembrando, nós temos também a possibilidade de trabalhar com contorno. São as mesmas classes, só que, por exemplo, no azulzinho, ao invés de ser BTN Primary, é BTN Outline Primary. Então, ele entende que é outline, a borda, né? E quando posiciona o mouse, ele muda a cor. Já vimos isso. Em relação aos tamanhos do botão, se eu quiser um botão maior, eu vou acrescentar a classe BTN LG, BTN Large. Se eu quiser um botão mais estreito, BTN SM, do Small. Se eu quero um botão que ocupe, né, o bloco todo, a linha toda onde eu estou acrescentando ele, eu vou usar essa classe aqui, olha, BTN Block. Então, ele ocupa o espaço todo, sem deixar campos ao lado, tá? Que seria mais ou menos essa ideia aqui, tá vendo? Ó, eu coloquei dentro de um card, né, os botões, então o botão que usa a classe BTN Block, ele ocupa esse bloco todo aqui, tá? E aí a gente tem algumas outras coisas aqui, o botão ativo, o botão que não está ativo, entre outras possibilidades aqui de desabilitar botão, tá? Então, tem algumas outras coisinhas que a gente consegue fazer aqui, que aí quem tiver curiosidade para conhecer um pouquinho mais pode explorar a documentação, ok? Bom, então agora eu quero que vocês incluam lá no projeto de vocês essa parte aí dos botões. Rapidamente aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, deixa eu ver se está aqui, o site lá do pessoal, né? Então vocês possam olhar aí o que eles fizeram com o formulário no projeto deles, né? E aí vocês conseguem ter ideia de como o trabalho de vocês, né? Então, sempre tem aqui na barrinha de tarefa, esse grupo optou por colocar um formulário aqui embaixo, no rodapé. Esses ícones a gente vai aprender logo mais como fazer, tá? No botão e para os labels, mas eles deixaram no rodapé.
E acredito que foi isso porque eu não me lembro aqui se eles tinham formulário. Ah, tem aqui, ó, nas reservas, tá? Então, eles usaram aqui, usaram os ícones, usaram aqui o Grid System, né? Então, quando eu reduzo o formulário, também se adequa, tá? No celular. E, claro que vocês podem também, se desejarem, colocar, além do Bootstrap, alguma formatação que vocês queiram acrescentar ao formulário, usando CSS de vocês, aí também pode acrescentar. Aqui, nesse grupo também, tem na barra, né, aqui em cima, o campo, tá um padrãozinho. Eles colocaram aqui, olha, login, o formulário inline, e um cadastrozinho também aqui para ser feito usando o formulário do Bootstrap, tá? E aí também com o Grid System que fez o ajuste aí com o tamanho da tela, tá? E o último aqui que eu tenho usado para exemplo, para vocês terem ideia para o projeto de vocês, que é o site Briquímica. Vamos dar uma olhada aqui, login, ó, login. Eles fizeram aqui o nome e a senha, cadastre-se, também usando aí o padrão do Bootstrap, também com o Grid System fazendo os devidos ajustes, ok? Então, eu acho que vocês já têm aí um conteúdo para pensar de acordo com o site, o assunto do site que vocês estão montando, vocês já podem pensar o que vocês podem ter em relação a formulário, um login, um cadastro, né? Então, eu gostaria que vocês aplicassem aí esse conceito dos botões e dos campos de formulário no projeto de vocês, ok? Então, até mais. Qualquer dúvida, vocês vão me escrevendo lá no Google Classroom. Até mais.